Olá, que bom ter você aqui. Aproveite a história, faça sua inscrição no canal e ligue o sino de alertas. Daniel estava concentrado em suas tarefas no escritório quando o celular vibrou com um recado surpreendente vindo de Amanda. A mensagem dizia: "Consegue me ver hoje à tarde? Precisamos conversar a sós. É algo urgente, num lugar calmo. Peço que não comente nada com a Júlia." Ele leu aquilo novamente, atônito. Soava muito estranho. Amanda sempre fora uma pessoa transparente, jamais agia com tanto mistério. Aquele pedido por confidencialidade o deixou inquieto. Ela não fazia o tipo que criava dramas ou segredos. Mesmo achando a situação bizarra, ele concordou e respondeu confirmando. Marcaram um encontro numa cafeteria afastada do centro, uma região onde dificilmente encontrariam conhecidos. Enquanto dirigia, Daniel tentava formular teorias sobre o que justificaria tamanha privacidade, mas nada parecia lógico. Afinal, tratava-se de Amanda. Ela havia entrado na vida dele por intermédio de Júlia. As duas se cruzaram no primeiro dia de um novo emprego, anos antes, e desde então tornaram-se inseparáveis. Acomodaram-se em mesas vizinhas por coincidência, mas saíram para almoçar como se fossem amigas de infância. A conexão entre elas floresceu com uma rapidez espantosa. Júlia costumava dizer que Amanda era sua alma gêmea e a mencionava com afeto em qualquer diálogo. Quando Daniel iniciou o namoro com Júlia, Amanda já vinha no pacote, presença constante nas anedotas, nos fins de semana e nos pequenos rituais. Não demorou para que Júlia fizesse as apresentações. Ela desejava que seus dois amores se conhecessem rapidamente. E assim se deu. Um jantar despretensioso, um papo agradável e Amanda logo se integrou ao cotidiano do casal. Ela marcava presença nas datas festivas, ia junto nas férias, auxiliava na organização de eventos e fazia questão de estar perto nos episódios cruciais. Quando decidiram oficializar a união, era óbvio que Amanda seria a madrinha principal. Não apenas pelo protocolo, mas porque era impensável visualizar aquela cerimônia sem a presença dela. Para eles, Amanda representava a leveza, era quem sabia escutar, dava conselhos honestos e estendia a mão antes mesmo de pedirem. Chegava com doces, planejava surpresas, mantinha o ambiente alegre. Daniel passou a vê-la como um membro da família. Era rotineiro encontrá-la nos domingos ociosos, jogada no sofá com Júlia, debatendo sobre literatura ou algum documentário recente. Por vezes, as duas gargalhavam de piadas internas que ninguém compreendia, e aquilo fluía naturalmente. Nada parecia artificial, sem obstáculos, sem a impressão de que alguém estava invadindo o espaço alheio. Amanda afirmava que a solteirice era uma opção pessoal, que a carreira demandava foco e que preferia cultivar amizades a entrar em romances vazios. Júlia admirava essa postura e dava ainda mais valor à presença da amiga. Para Daniel, era reconfortante saber que a esposa tinha alguém para compartilhar sentimentos que talvez ele, como homem, não captasse plenamente. Quando ele estava sobrecarregado de trabalho, era Amanda quem surgia para fazer companhia a Júlia, puxar conversa ou mudar a energia da casa. A presença dela era vista com naturalidade por todos. Os sogros de Daniel a adoravam, assim como os amigos em comum. Amanda possuía esse dom de ser agradável, de se adaptar. Era culta, divertida e reservada. Nunca buscava os holofotes, mas sua ausência era sentida. Até nos pormenores do casamento, ela se envolveu. Foi ela quem ajudou na seleção do cardápio, que foi com Júlia visitar os prestadores de serviço, garantindo que tudo ocorresse como sonhado. A esposa confiava nela cegamente, e Daniel também. Não era raro Amanda pernoitar lá quando assistiam filmes até tarde. Júlia alegava praticidade. A amiga mantinha itens de higiene e roupas de dormir numa gaveta reservada. Era como ter uma irmã mais velha que aparecia para trazer aconchego. Daniel achava aquilo admirável. A relação delas era firme, sem rivalidades, sem conflitos, uma raridade. E assim, ao estacionar diante da cafeteria, ele continuava sem pistas sobre o assunto de Amanda. Sabia apenas que vinha de alguém que ele estimava muito, alguém onipresente,
parte integrante de tudo e que, até então, nunca dera razões para ocultações. Daniel chegou adiantado, pediu uma bebida, mas não tocou na xícara, tamanha a ansiedade. O local era reservado, tal qual Amanda solicitara na mensagem. Desde que ela pediu segredo e pressa, um aperto estranho tomou conta do peito dele. Amanda jamais agira daquela forma, e foi essa anomalia que o fez aceitar o convite. Ela sempre fora sensata, sempre cristalina. Essa alteração brusca de comportamento o deixava aflito, porém intrigado. Por mais que tentasse racionalizar, nada justificava um encontro tão sigiloso e um pedido tão enfático de silêncio. Quando Amanda entrou, Daniel notou na hora que algo estava fora do lugar. Ela estava pálida, olhos inchados, denunciando o choro recente. Esboçou um sorriso amarelo, visivelmente forçado. Sentou-se sem falar muito. Encarou-o por instantes, medindo as palavras. Daniel tentou aliviar a tensão, indagando se estava tudo em ordem, mas ela só moveu a cabeça negativamente, fugindo do contato visual. Era bizarro vê-la naquele estado. Ela, sempre tão segura, tão firme, agora parecia prestes a desabar. Antes que ela pudesse falar, o celular de Daniel vibrou. Era Júlia. Ele hesitou, mas atendeu. Oi, querida. A resposta dela foi ríspida. Você está com a Amanda, certo? Ele confirmou, confuso com a pergunta. Do outro lado, uma pausa. Júlia respirou fundo e falou com uma dureza desconhecida por ele. Por favor, saia daí agora. Vá embora. Não escute o que ela vai dizer. A chamada caiu logo em seguida. Daniel ficou estático, tentando assimilar. Olhou para Amanda, sem saber como reagir. Ela notou, apoiou as mãos na mesa e disse calmamente: Por favor, me ouça. Prometo ser breve. A voz não era de quem queria persuadir, mas de alguém cansado de carregar um fardo. Daniel, mesmo atordoado, concordou com a cabeça. Amanda tomou fôlego, como se precisasse de coragem para cruzar uma linha final, e disparou: Há 2 anos, eu mantenho um relacionamento amoroso com a Júlia. A frase saiu seca, sem rodeios. Daniel soltou um riso nervoso, achando que era uma daquelas brincadeiras sem graça dela. Mas a expressão dela permaneceu séria. Ela não recuou, não riu, não se explicou, apenas sustentou o olhar, ciente do impacto. Daniel emudeceu. O ambiente ficou denso. Ele a observava buscando algum sinal de mentira, um exagero, um equívoco, qualquer coisa. Amanda apenas disse que queria ter contado antes, mas faltou coragem, que esperou demais, mas ele merecia a verdade. Ele questionou. Por quê? Por que agora? Por que assim? Ela respondeu que não suportava mais o peso sozinha, que o segredo a estava consumindo, que a verdade era o mínimo que ele merecia. Daniel levantou-se abruptamente. Amanda não o impediu, apenas o seguiu com os olhos enquanto ele saía. Na mente dele, tudo girava: a amizade, a confiança, o matrimônio, os anos de construção. Subitamente, tudo soava como uma farsa bem montada. Ele não queria ouvir mais, mas já tinha ouvido o bastante para entender que sua vida mudaria para sempre. Daniel saiu da cafeteria mecanicamente. Sua cabeça estava vazia e cheia ao mesmo tempo. Entrou no carro e, ao sentar no banco, o telefone tocou novamente. Era Júlia. Ele atendeu. A voz dela veio acelerada, tentando evitar o colapso. A Amanda me ligou. Disse que falou com você. Nós conversamos. Daniel fechou os olhos com força, levando a mão à testa, tentando apagar a realidade por instantes. Respirou fundo, prendeu o ar e soltou. Júlia, conversamos em casa. E desligou. O trajeto de volta pareceu interminável. Ele não recordava se passará por sinais vermelhos, se havia engarrafamento ou rádio ligado. A estrada era apenas um limbo entre quem ele era de manhã e quem se tornará agora. Estacionou e entrou. Júlia estava no sofá. Não demonstrou surpresa.
Olhava para ele com exaustão, esperando o impacto. Daniel jogou as chaves na mesa e ficou de pé. O silêncio pesou mais que qualquer grito. Júlia quebrou o gelo. Disse que não havia mais sentido em mentir. Ela confessou. Confirmou tudo. Não tentou amenizar. Disse que foi algo inexplicável no início, sem planejamento, simplesmente aconteceu. E depois que começou, não souberam parar. Daniel a cortou. Disse que Amanda revelou que isso durava 2 anos. Júlia concordou. Tentou explicar que seus sentimentos eram confusos, que o carinho por ele existia, que ainda o amava, mas de uma forma distinta, algo que nem ela compreendia. Daniel cruzou os braços, tentando não desmoronar. Ela prosseguiu. Disse que parou de tentar racionalizar, que passou a nutrir por Amanda algo além da amizade e que, mesmo com medo, nunca conseguiu encerrar o ciclo. Júlia chorava. Disse que ele era um homem íntegro, respeitoso, que lhe dera uma vida segura, sem queixas. Contudo, algo nela havia se transformado. O que chocou Daniel foi quando ela propôs uma alternativa, como se ainda houvesse o que salvar naquele desastre. Júlia o encarou e disse: pensei numa saída. Amanda poderia vir morar conosco. Poderíamos tentar uma configuração nova. Existem casais que funcionam assim. Poderia dar certo. Falou com esperança, crendo numa reinvenção, como se amar 2 pessoas fosse justificativa para criar uma nova estrutura familiar. Daniel ficou mudo, absorvendo o absurdo. Passou a mão no rosto, encostou na parede precisando de suporte. Quando respondeu, a voz saiu baixa, porém decidida. Disse que aquilo não era solução, era um disfarce para não encarar a traição. Que o amor dele não aceitaria ser o meio-termo entre 2 pessoas que mentiram por tanto tempo. Que dividir o teto com Amanda não era reconstrução, era prolongar uma farsa da qual ele não faria parte. Olhou para Júlia com tristeza, sem ódio. Disse que respeitava o passado, que fora real e feliz para ele, mas que acabará. Pediu a separação. Não houve escândalo, nem brigas, apenas a aceitação do fim. Júlia chorou quieta. Não implorou, não tentou segurá-lo. Baixou a cabeça, mãos entrelaçadas, contendo-se. Daniel foi ao quarto, fez uma mala rápida e saiu. Precisava de ar puro. Precisava recordar quem era antes da mentira e entender quem seria depois. As semanas voaram no piloto automático. O divórcio saiu rápido, sem entraves. Assinaram tudo sem disputas. A casa foi vendida. Grande demais para um, cheia de memórias para ambos. Dividiram os bens com poucas palavras. Júlia ficou com o sofá, quadros, as louças. Daniel ficou com o carro, roupas e o que coube no apartamento pequeno que alugou. Ele não ligava para bens materiais, só queria virar a página. Júlia e Amanda foram morar juntas. Alugaram um imóvel no centro, longe do bairro antigo, longe das calçadas onde o trio caminhava. Queriam distância de fofocas. Tentaram uma nova vida a sós. Júlia pediu demissão. Disse que precisava recomeçar. Amanda fez igual. No início, pareciam empolgadas. Decoraram a casa, postaram fotos, cozinharam juntas. Sorrisos em redes sociais. Pareciam querer provar algo para o mundo ou para si mesmas. Nos primeiros meses, havia sintonia. Tinham a liberdade sonhada, companhia diária. Mas a rotina começou a pesar. Os silêncios aumentaram, os diálogos ficaram rasos, a leveza do proibido desapareceu com a exposição. A cumplicidade virou desconforto. Cada ação era vigiada. Irritações surgiram. Amanda cobrava atenção. Júlia queria espaço. As diferenças, antes ocultas, agora berravam. Amigos notaram a tensão. Comentavam que Amanda parecia estressada e Júlia, desanimada. As visitas sumiram. A casa, antes vibrante, virou um local fechado, cortinas cerradas.
As redes sociais pararam, as mensagens escassearam. Certa vez, uma conhecida disse a Daniel que viu Amanda no mercado. Parecia abatida, olheiras fundas, fugiu de papo. Júlia recusou convites de velhos amigos. Dizia estar focada em se reerguer. O que começou como uma paixão intensa, nutrida pela adrenalina, perdeu o gás. Sobrou um dia a dia sem base, cheio de arrependimentos mudos. Não brigavam. Não houve separação pública. Apenas o afastamento de duas pessoas que descobriram que viver escondido é diferente da realidade nua e crua. E nessa diferença, a paixão dissolveu. Um dia, Amanda partiu com uma mala, deixando um bilhete na mesa. Júlia não reagiu, não foi atrás, apenas leu, guardou o papel e ficou ali. Aquele romance supostamente indestrutível acabou como começou, de repente, sem aviso, sem despedidas. Restaram lembranças confusas de um tempo doloroso. O que era liberdade virou cobrança. O que parecia amor era pressa. Cada uma seguiu seu rumo, tentando se consertar. No fim, construíram tudo sobre uma escolha que exigiu muito e entregou pouco. Daniel seguiu adiante, mas levou tempo. O fim do casamento deixou cicatrizes e um cansaço mental profundo. No início, evitou o assunto, recusou saídas, preferiu a solidão para entender onde ele terminava e onde começava o resto. Reorganizou-se em silêncio. Voltou a caminhar, ler livros esquecidos, contatar velhos amigos, visitar os pais. Gestos pequenos que o reconectavam. Trabalho e lazer ganharam novo sentido. Descobriu novos hobbies e sentiu-se mais leve. Viu que não precisava provar nada. O que viveu com Júlia era parte da história, mas não o definia. As feridas fecharam e pararam de doer. Permitiu-se conhecer gente nova. No começo, tudo parecia artificial. Até que, meses depois, conheceu Brooke numa palestra corporativa. Ela era professora, falava sobre liderança. A primeira conversa foi casual, no intervalo, após uma pergunta dele. Brooke respondeu com clareza e sorriso. Sentaram juntos no café. Falaram de carreira e vida. Daniel perdeu a noção da hora. Ao final, ela agradeceu o papo. Ele a chamou para um café e ela topou. Os encontros ficaram frequentes, sem pressa. Era diferente de tudo. Brooke não prometia nada, não criava expectativas. Deixava fluir. Daniel abriu o jogo com calma, sem drama. Contou sobre o divórcio e sua mudança. Brooke ouviu atenta. Não julgou, apenas disse que todos têm partes quebradas e que o belo é se recompor sem esconder as marcas. Aquela frase marcou Daniel. Percebeu que não precisava fingir integridade. Brooke o via como ele era. A relação fortaleceu. 2 anos depois, mudaram de cidade buscando tranquilidade. Casaram-se numa cerimônia íntima, no fim de tarde, só com quem importava. Daniel foi breve nos votos, agradecendo por encontrar acolhimento quando precisava se redescobrir. 2 anos depois, veio o primeiro filho, um menino que mudou a perspectiva de tudo. Depois, o segundo. Filhos mudaram o ritmo, mas não o amor. Brooke era mãe dedicada e dividia as tarefas. Daniel revelou-se um pai carinhoso, paciente, presente. Noites em claro, fraldas, médicos. Tudo dividido com dedicação. Notícias do passado chegavam. Diziam que Júlia parecia outra pessoa, distante. Daniel não reagia com ironia, apenas ouvia. Aquela parte da história não cabia mais na sua vida nova. Hoje, com os filhos no colo, Daniel entende que amor não precisa ser caótico para ser real. Que confiança é a segurança ao lado de alguém? Que lealdade é apoiar quando tudo desaba? Que recomeçar é inevitável quando a dor vira lição? Descobriu que é possível ser feliz de novo, não por sorte, mas por decisão. Obrigado por assistir. Se gostou, inscreva-se e ative as notificações. Até a próxima.